Olá, a paz do Senhor para todos aqueles que estão neste momento assistindo a este vídeo. Eu quero com muita alegria compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor Jesus que eu tenho certeza que falará poderosamente aos seus corações. Evangelho de João, capítulo de número 7 e versículos 37, 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esta passagem narra Jesus Cristo durante a festa dos tabernáculos, fazendo o maior e melhor de todos os convites que possa ser feito. O convite da graça, o convite às almas sedentas. E a primeira coisa que eu aprendo sobre este convite, o convite da graça, é que este convite é um convite universal. Eu vou repetir, o convite da graça é um convite universal. Versículo 37. Se alguém tem sede, ou seja, Jesus está convidando a todos para participarem da graça de Deus. Ele está convidando todos para serem salvos. Ele não está especificando, ele está dizendo se alguém tem sede, e todos têm sede. Sede fala de um profundo desejo, de um forte desejo, não do corpo, mas do interior do ser humano. Não está falando de uma sede natural, mas está falando de uma sede que todo ser humano sem Deus tem dentro do seu coração. Um desejo por Deus, um desejo pelas coisas que são de cima, um desejo pela eternidade. Diz lá em Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 11, o seguinte: Ele, ou seja, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou, ou seja, Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Eu vou repetir, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Ou seja, todo ser humano, ele já nasce com um desejo por Deus, um desejo que o próprio Deus colocou dentro do coração do homem. Um desejo pelas coisas não que são da terra, mas pelas coisas que são de cima, onde Deus está assentado no seu trono. Um desejo por Deus, um desejo pelo seu amor, um anseio pela sua presença. E o homem, o ser humano natural, por não perceber esse desejo, por não discernir que é um desejo por Deus, ele tenta de todas as formas suprir essa carência, ele tenta saciar essa sede interior de várias formas, de formas que são prejudiciais à sua própria vida, à sua própria saúde. E o homem sem Deus, ele falta esse discernimento que vem apenas por meio da revelação da palavra de Deus. Quando nós vamos de encontro às Escrituras, vamos de encontro à palavra de Deus, nós vemos claramente que este desejo que o homem possui é um desejo por Deus. Nada neste mundo, nada que é terreno, nada que é corruptível pode suprir essa carência interior no coração do ser humano. Essa sede, só quem pode matar essa sede é o próprio Deus. E Jesus, sendo Deus, ele faz esse convite neste momento a você. Não apenas foi um convite feito há 2000 anos, é o convite que Jesus está fazendo para você agora. Neste momento, ele está dizendo para você: você tem sede, sede de mim, você tem sede daquilo que é de cima. Pare de tentar suprir isso, tentar preencher esse vazio com as coisas deste mundo pecaminoso, com as coisas desta terra. E o convite começa assim: se alguém tem sede, é para todos.
E a segunda coisa que eu aprendo sobre o convite da graça é que este convite é para obter um relacionamento pessoal com Cristo. Ainda no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim. Ou seja, o convite da graça é universal e também é para você obter um relacionamento pessoal com Cristo, porque Ele tem o que você precisa. Só Ele pode saciar a sua sede, só Ele pode suprir essa carência interior dentro do seu coração, esse vazio, só Jesus e mais ninguém pode preencher. Por isso Ele diz: todos estão convidados, venham a mim. Somente em mim você terá realmente um propósito de vida muito superior a qualquer outro propósito que esta vida possa lhe oferecer. Só em Jesus nós encontramos o real sentido da nossa existência. Somente em Cristo nós podemos receber a salvação e a vida eterna, conforme diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17 e versículo 3, diz assim: Jesus ele está orando ao Pai, está falando com seu Pai, e ele diz assim, no versículo 3 de João 17: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, Jesus estava dizendo naquele momento que a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, ou seja, Ele mesmo, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou para resgatar toda a humanidade. Ou seja, a vida eterna é conhecer a Cristo. E o próprio Jesus Cristo, em uma determinada passagem, ainda no Evangelho de João, ele disse para um de seus discípulos, ele disse o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Ora, porque Ele e o Pai são um. Jesus Cristo e o Pai são um único Deus. E a vida eterna nada mais é do que conhecer Jesus Cristo e, através de Jesus Cristo, conhecer o Pai. E certo pregador uma vez disse que a salvação ela não é um sistema teológico, mas a salvação é uma pessoa. A salvação não consiste em rituais e dogmas e costumes estabelecidos pela religião ou pelas religiões, mas a salvação é uma pessoa. A salvação nada mais é do que Jesus Cristo em pessoa. Ou seja, Jesus Cristo na cruz, Ele não morreu apenas para nos dar a salvação, é muito mais do que isso. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para se tornar a nossa salvação. Jesus Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa salvação, é a luz da nossa vida, Ele é a nossa única esperança. E conforme eu mencionei, o convite da graça é um convite universal, Jesus convida a todos. E segundo, que o convite da graça é para nós obtermos um relacionamento pessoal com Cristo, ou seja, somente por meio dele, nos aproximarmos dele, buscarmos intimidade, um relacionamento íntimo com ele, profundo com ele, nós certamente só seremos salvos desta maneira. Não há nenhuma outra maneira, só há um caminho para o Pai, e é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, ainda no Evangelho de João, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. E ainda dentro do contexto aqui de João 7, eu aprendo que o convite da graça não é apenas universal, não é apenas para obtermos um relacionamento pessoal com Cristo, mas também, terceiro ponto, o convite da graça é para nós obtermos uma experiência profunda. O relacionamento com Deus ou seja, a consequência de um relacionamento com Cristo vai gerar em nós uma experiência com Deus.
E é esta experiência que salvará a nossa alma, porque toda pessoa que se relaciona com Cristo automaticamente vai experimentar de algo profundo, de uma experiência sobrenatural que vai mudar para sempre a sua vida. Ainda no versículo 37 de João 7, diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Ou seja, o convite da graça é para obtermos uma experiência profunda. E beba. E nós vemos na Bíblia, em Gênesis, capítulo 32 e versículo de número 30, lá nós vemos que Jacó, um homem que, dentro do contexto ali, ele teve uma experiência profunda com Deus. Ele ali teve uma experiência ali profunda em que ele mesmo admite que nessa experiência profunda a sua alma foi salva. Gênesis 32:30 diz o seguinte: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ou seja, ele experimentou ali de algo profundo, de algo sobrenatural com Deus, de uma experiência maravilhosa, que segundo ali o texto, o seu nome foi mudado, e a sua forma de andar também foi mudada. Ou seja, uma experiência profunda com Deus muda o nosso nome, ou seja, muda a nossa identidade. De pecadores nos tornamos salvos, de pessoas injustas passamos a nos tornar pessoas justificadas mediante o sangue de Cristo, de pessoas que estavam nas trevas, aí passamos a sermos participantes da luz de Cristo, participantes da salvação em Cristo Jesus, de pessoas que estavam cativas pelo pecado, somos alterados, somos mudados para pessoas libertas pela salvação em Cristo Jesus. Apenas nele há salvação, em mais ninguém. E nós vemos que não apenas Jacó teve o seu nome mudado para Israel, mas a sua forma de andar mudou. Eu vou repetir, Jacó não apenas mudou seu nome, mas sua forma de andar mudou, porque naquela experiência Deus tocou nele e ele passou a andar mancando. As pessoas poderiam, com certeza, devem ter chegado para ele, devem ter dito: nossa, Jacó, até agora de pouco você estava andando normalmente e agora você está andando esquisito, mancando. E Jacó provavelmente possa ter respondido algo parecido com isso: não, eu não andava normal antes. Antes eu andava torto, antes eu andava da minha própria maneira, mas agora, depois que eu tive um encontro com Deus, depois que eu tive uma experiência profunda com Deus, Ele me tocou, agora sim eu estou andando da forma correta. Para o mundo parece que você anda de jeito esquisito, mas diante de Deus você está andando na luz da vontade de Deus estabelecida na palavra. O mundo não entende o caminhar de um cristão, mas o caminhar de um cristão é um caminhar que é diferente do caminhar do mundo, por isso que não há a compreensão exata. Parece loucura o evangelho para aqueles que não são salvos, mas para aqueles que já são salvos, o evangelho é o poder de Deus. E avançando aqui no texto, não apenas o convite da graça é universal, não apenas o convite da graça é para nós obtermos um relacionamento pessoal com Cristo, não apenas o convite da graça, ele é para obtermos uma experiência profunda, mas também o convite da graça é condicional, ele é condicional. Versículo de número 38, quem crê em mim? É necessário nós crermos em Jesus Cristo. Está escrito em Atos, capítulo 8, e o versículo 36, o seguinte: e indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Ou seja, esta passagem está narrando o diácono Felipe e um eunuco da Etiópia
que Felipe estava evangelizando e, ao se aproximar de alguma água, sendo que o batismo nas águas ele não traz a salvação, porém o batismo nas águas é um símbolo da salvação, ele é um símbolo de que você se arrependeu dos seus pecados. O batismo nas águas é uma confissão pública da sua fé em Cristo. Mas primeiro você precisa realmente se converter, realmente confessar com seus lábios que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. E foi exatamente isso que o eunuco fez. Quando ele disse, o que me impede que seja batizado? Aí Filipe diz, é lícito, se você crer. Há uma condição aqui, se você crer de todo o seu coração. Aí então ele abriu a sua boca e confessou com os seus lábios, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É preciso confessar com os lábios que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Somente assim você realmente estará apto a receber a salvação, estará realmente dentro do âmbito da graça. Somente assim a sua alma será saciada. Só vai receber a salvação quem tiver fé, porque conforme nós vemos lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, não tem jeito, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E também nós vemos na palavra de Deus em Atos, no capítulo 16, nos versículos 30 e 31, diz assim, versículo 30, e tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, ou seja, Paulo e Silas, disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Somente a fé em Jesus Cristo irá proporcionar à sua vida a verdadeira salvação, a verdadeira libertação da sua alma. Você precisa ter fé, essa é a condição para você realmente estar apto a receber este convite de Jesus Cristo. É preciso crer. Quando Paulo e Silas disseram que se ele cresce em Jesus Cristo, seria salvo não somente ele, mas a sua casa, a sua família. Ele não estava dizendo que o simples fato de eu ser salvo, automaticamente a minha casa já é salva por minha causa, simplesmente porque eu aceitei a Jesus e eles estão salvos por causa da salvação que eu recebi, não. Mas o que eles estavam dizendo para aquele carcereiro é o seguinte, por ele ter recebido Jesus no coração, ele passou a ser, na casa dele, um canal de Deus na vida da sua família. Ele passou a ser um instrumento de Deus na vida da sua família. Ou seja, a partir do momento que você se converter a Cristo, você será um canal de Deus na vida daqueles que você conhece, os familiares ou amigos que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Porque uma vez que somos salvos, nós queremos compartilhar essa salvação para com todas as pessoas, para que eles experimentem da mesma salvação que nós experimentamos. Então, a partir do momento em que recebemos Jesus no coração, com fé de que Ele de fato é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus, quando nós realmente cremos, então nós passamos a dar testemunho que somos cristãos, e as pessoas verão isso, e as pessoas irão se converter por meio do nosso testemunho, não tanto pela nossa pregação, das nossas palavras, mas pela pregação de vida, pelas nossas atitudes, pelos nossos posicionamentos. As pessoas verão a diferença em nós e vão querer também receber desta mesma salvação. E não apenas nós vemos dentro do contexto que o convite da graça é universal, é para recebermos relacionamento com Cristo, não apenas para termos uma experiência profunda, não apenas é um convite condicional, é necessário ter fé, mas, em último lugar, o convite da graça é abençoador. Eu vou repetir, o convite da graça é abençoador. No versículo 38 ainda, quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, como diz a palavra de Deus, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa é a bênção, que rios de água viva correrão de dentro para fora de você. E conforme vemos no versículo 39, esse rio fala do Espírito Santo.
Versículo 39. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, quando nós realmente recebemos Jesus em nosso coração com fé, nós então passamos a receber também a bênção do Espírito Santo dentro de nós, realizando uma transformação maravilhosa para nós, de dentro para fora, mudando nossa forma de andar, mudando a nossa identidade, conforme eu havia mencionado. É somente através do Espírito Santo que isso é feito. Mas é preciso ressaltar algo importante. Não é apenas crer em Jesus. Observe bem o versículo. Vamos observar atentamente o que ele está dizendo e como podemos aplicar isso à nossa vida. Versículo 39. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Primeiro ponto, crer. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Que aplicação nós podemos passar aqui? Qual é a aplicação para a nossa vida? Não apenas devemos crer em Jesus, não basta apenas a fé nele. Jesus também tem que ser glorificado. Para recebermos a bênção do Espírito Santo dentro de nossos corações, não basta crermos em Jesus. Jesus tem que ser glorificado. E o que é Jesus glorificado? Falando de forma resumida, Jesus glorificado é ele entrando no templo, sendo recebido como rei, se assentando no trono e reinando perpetuamente. Como assim? Simples. Jesus entrando no templo, estou querendo me referir a Jesus sendo recebido em nossos corações, sendo recebido como rei, não como um servo e que nós ordenamos e ele tem que fazer, não, mas quando nós o recebemos como rei, dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo. Quando eu digo templo, eu estou falando do corpo. Quando nós recebemos ele como rei dentro de nós e se assenta no trono, ou seja, quando ele passa a morar no nosso coração, se assentar no nosso coração e passa a reinar, ou seja, exercer autoridade, exercer governo sobre a nossa vida, aí sim nós estamos aptos a receber o Espírito Santo na nossa vida. Primeiro temos que ter fé em Jesus e ele tem que ser glorificado na nossa vida. Jesus tem que reinar em nós. Nós temos que estar debaixo da autoridade, debaixo do governo de Cristo, do seu reinado, para que aí sim nós venhamos receber o Espírito Santo dentro de nós. E o que o Espírito Santo traz ao coração do homem, o que ele traz para a vida do homem, são milhares e milhares de coisas, das quais não dá nem tempo para mencionar todas elas, nem metade, nem um terço delas. São muitas e muitas preciosidades, coisas maravilhosas que o Espírito Santo traz ao coração e à vida do ser humano. Porém, eu vou ressaltar duas coisas. A primeira é que ele nos transforma de dentro para fora. Ele realiza uma transformação em nós e aquilo que nós não éramos, passamos a ser. Nós somos aperfeiçoados. O Espírito Santo ele vem e nos aperfeiçoa, nos transforma. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, nos transforma em pessoas realmente parecidas com Jesus, que andam como Jesus, que falam como Jesus, que pensam como Jesus, que amam como Jesus, que tem o poder semelhante ao poder que Jesus exercia quando ele estava sobre a terra, poder sobre os demônios, para libertar cativos, poder para apregoar a salvação, poder para curar enfermos. Da mesma forma, o Espírito Santo nos enche com o poder de Cristo para realizarmos as mesmas obras de Cristo, e nos dá condições de vivermos uma vida semelhante à vida de Cristo sobre a face da terra. Ou seja, o Espírito Santo vem a nós e molda, aperfeiçoa o nosso caráter, para que o nosso caráter se assemelhe ao caráter de Cristo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero ressaltar neste momento, já estou concluindo esta palavra, é que
o Espírito Santo traz alegria, uma alegria indecifrável, uma alegria indescritível, uma alegria inexplicável ao coração daquele que está debaixo do governo de Cristo. Conforme diz o Salmo 46, versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O povo de Deus tem duas comparações que Deus faz. Nós vemos isso no Antigo e no Novo Testamento. O povo de Deus sendo comparado a um templo, ou seja, o nosso corpo a um templo, e nós também, o povo de Deus sendo comparado a uma cidade. E aqui é claro que este versículo também é escatológico, ou seja, falando de um acontecimento futuro, mas aplicando para nós no presente, simboliza exatamente isso. O rio tipifica, representa o Espírito Santo, e essa cidade representa a nossa vida. Ou seja, quando o Espírito Santo corre de dentro para fora de nós, ele se move na nossa vida, quando ele tem liberdade para agir de dentro para fora de nós, quando nós damos lugar ao Espírito Santo em nós, para trabalhar em nós, aí então nós recebemos do Espírito Santo uma alegria que o mundo jamais poderia proporcionar. É uma alegria que você jamais sentiu antes na sua vida. Uma alegria, uma paz, um sentimento de segurança que mesmo em meio à guerra você se sente seguro, você se sente em paz, alegre. O mundo não pode proporcionar isso, porque a paz do mundo é diferente da paz que apenas o Espírito Santo pode proporcionar. Porque a paz do mundo, ela depende de circunstâncias para ser paz. Já a paz em Cristo, a paz através do Espírito Santo é diferente. É uma paz, é uma alegria que excede as circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias estão ruins, mesmo quando tudo parece querer desmoronar, mesmo quando as pessoas estão contra você, mesmo quando tudo parece estar perdido, mesmo quando parece que não há esperança, mesmo quando a prova é grande, a tribulação é tremenda, ainda assim você se sente seguro, em paz, alegre. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar em você. Porque você deixou Cristo reinar em você. Porque você recebeu Jesus não apenas como aquele que veio para nos salvar. Você o recebeu, aquele que veio não apenas para nos salvar, mas para também reinar em nós. Jesus não veio apenas para nos comprar do poder do pecado e nos tornar livres, mas nos tornou livres para servi-lo, para adorá-lo, para vivermos de acordo com a sua vontade. E esta vontade que eu me refiro é a vontade de Deus que está estabelecida nas Sagradas Escrituras. E é isto que eu queria falar a vocês, sobre o convite de Jesus relatado em João 7, do versículo 37 ao 39. Esta já é a conclusão desta palavra e eu tenho certeza absoluta que Deus falou ao seu coração. E eu quero neste momento fazer um convite a você. Com muito carinho eu quero fazer este convite e eu gostaria que você meditasse a respeito. Eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro Jardim Imperatriz, que fica em Sorocaba, interior de São Paulo. E eu gostaria muito que vocês que estão me ouvindo neste momento, eu gostaria muito que viessem fazer uma visita. Graças a Deus somos um povo muito receptivo, nós tratamos com muito carinho, com muita alegria, com muita satisfação a todos que vêm nos visitar. Venha, não rejeite este convite, eu tenho certeza que Deus certamente falará ao seu coração. Deus deseja transformar a sua vida através do Espírito Santo. Deus deseja reinar em você. Deus deseja realizar algo maravilhoso que você nem imagina. Deus quer fazer muito mais por você do que a sua própria capacidade de calcular o que Ele possa fazer por você. Há muito mais o que Deus quer fazer na sua vida que você não pode dimensionar. Obrigado por assistir a este vídeo. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.